Salve minha rapaziada, aqui quem fala é seu co-apresentador Enzo. E hoje também mais um episódio do nosso querido e amado Pipoca Vegana, mais um nessa grande e longa temporada de 2024. Grande marada, eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais, estamos disponíveis no TikTok, Twitter, no Thread e também no Instagram. E que você nos ouça não só no YouTube, mas em outras plataformas de áudio, como também Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros. E que você também desse aquela moralzinha e fizesse já o seu orçamento para 2024 com a V-Market. Isso, com soluções criativas para potencializar sua marca no mercado de trabalho. Nada melhor do que contar com serviços estratégicos com a V-Marketing. E hoje, meus amigos, iremos falar sobre mais um filme que vai estar na corrida, provavelmente das premiações, na corrida do Oscar, que hoje é o Maestro. Isso, mais uma produção da Netflix que está investindo pesado em qualidade e não quantidade, graças ao bom Deus. Esse filme fala sobre a vida do maestro Leonard Bernstein, o primeiro compositor nascido nos Estados Unidos no século XX a ter reconhecimento mundial, ficando famoso na direção da Filarmônica de Nova York, onde era só mais europeus. E esse foi a história do primeiro compositor americano a ter uma grande repercussão mundial no século XX. E esse filme é dirigido por... E não só dirigido, mas como também estrelado pelo Bradley Cooper, fazendo novamente a sua dobradinha em atuação e direção, após Nasce Uma Estrela, o grande sucesso de 2018. E dessa vez ele foi lá e voltou para brilhar tanto na atuação quanto também na direção. Cara, eu vou falar assim pra você um pouco das minhas primeiras reações sobre esse filme. Quando eu vi falar, nós do Pipoca Vegana, a gente busca definir quais filmes a gente vai falar para essa possível premiação do Oscar, que é para vocês também se aquecerem e definirem melhor quais vão ser seus favoritos na grande premiação da indústria cinematográfica. E Maestro tá popular muito bastante porque o Bradley Cooper é um cara que queria parar de atuar e voltou a atuar em filmes, em um filme que ele nem teve tanta repercussão, mas ele decidiu retomar na carreira de Hollywood com Licorice Pizza. E agora ele tá tentando versatilizar tanto na direção quanto também na atuação. E nesse filme ele não só tem a presença dele, como também tem na produção tanto o Steven Spielberg quanto o Martin Scorsese. Então pode ficar tranquilo que se você procura qualidade, com certeza vai estar nesse filme. E a gente tá procurando e falando, vamos falar sobre Maestro, né? Afinal tá na Netflix, é uma opção mais tranquila de se assistir. E cara, eu vou falar assim pra você, tá? É um filme muito legal, é um filme bem maneiro, é um filme bem cara de Oscar. O Oscar, ele abraça muito filmes biográficos, filmes que relatam a vida de grandes personas de nossa história. Isso é muito interessante. E esse filme tem todos os requisitos para aparecer no Oscar. Talvez tem um debate se vai ganhar algum ou não. Isso aí é totalmente passível. E tá tudo bem se não vencer, porque tem pontos que realmente podem afastá-lo do apelo do grande público. Mas entretanto, da dúvida, Maestro é um bom filme, sim. Com uma metalinguagem que muitas vezes busca versatilizar entre o ponto de vista da Felícia e como também do próprio protagonista, aqui no caso do Leonard, esse filme, ele é uma história biográfica, mas ao mesmo tempo ele é uma grande e complicada história de amor. Como assim? Porque você pega um protagonista que não tem intenções de magoar ninguém, ele não é um protagonista que vai fazer o mal, que o sucesso sube pela cabeça, não, ele é aquele protagonista que ama todo mundo. E esse amor pelas pessoas conseguiu, entre aspas, ser tanto o seu dom quanto ao mesmo tempo a sua maldição. E esse filme, ao invés de falar como foi em si a carreira do Leonard, seguindo muitas vezes o esboço de filmes biográficos que mostram o começo da carreira, o sucesso, a queda e a morte,
esse filme ele não se restringe a mostrar apenas a realizar esse esboço, mas sim ele começa a partir do romance entre o Leonard e a Felicia. E tanto começa com isso, como também termina com isso. Então não é um filme biográfico não apenas sobre a história de uma grande lenda que conseguiu revolucionar o movimento musical da orquestra estadunidense, mas também esse filme foi um filme que mostrou de uma maneira muito, em grandes momentos, visceral, uma história muito complicada de uma mulher que amava muito um cara que amava todo mundo. E você poderia. E muitas vezes isso dá margem para o espectador entender. Será que ele é uma pessoa que só simplesmente não ama ela? Ou simplesmente ama demais outras pessoas para ficar se restringindo somente a isso? Sabe? Esse filme provoca tantos debates em termos de sexualidade, de homofobia, de muitos movimentos naquela época, se realmente o Leonard ele é uma pessoa ingênua ou se ele se paga de sonso, sabe? É muitas coisas, muitos debates que esse filme consegue proporcionar ao espectador qual é o real sentimento daquele protagonista. Mas também uma coisa que eu achei muito interessante do roteiro, não só de mostrar, tornar essa obra biográfica em uma complicada história de amor, mas também em tornar o alicerce do roteiro o romance entre os dois, sabe? Tipo, não mostrou qual é a grande conquista do Leonard, ou qual vai ser o grande amante do Leonard. Não. Sempre o grande debate desse filme foi como o Leonard e a Felicia conseguiram sustentar anos de amor um pelo outro até um deles, entre aspas, morrer. Né? Finalmente, entre aspas, morrer. E, cara, esse é um grande acerto desse filme que, claro, é passível a críticas. Muita gente, agora a gente sempre fala, filmes do Oscar, eles promovem um debate que muitas vezes a gente, dependendo do nosso âmbito, ou da nossa vivência, ou até mesmo do nosso repertório cinematográfico, a gente não vai entender de primeira. Mas esse filme, ele é um grande exercício em movimento de como realizar uma história de amor num filme biográfico. E isso é muito legal, porque o Bradley Cooper, quando ele se propôs a realizar esse filme, ele quis mostrar para o espectador que a realidade não é mostrar a vida do Bernstein, mas sim mostrar o alicerce desse amor, porque a Felicia era uma grande, assim, uma peça fundamental para o Leonard não sucumbir tanto no quesito pessoal quanto também profissional de sua carreira. E o Leonard, ele tipo, só tinha um trabalho a fazer: não revelar quem era ele mesmo. E esse único trabalho dele era o mais complicado de todos, porque se ele revelasse, poderia facilmente interferir na sua carreira em uma sociedade que não estava pronta até aquele momento para debater assuntos sexuais, de diversas opções sexuais, mas como também não só a sociedade num todo, mas como também a sua família, que isso facilmente se refletiu primeiramente e de maneira tão gritante na sua filha também, né? E isso foi isso foi um exercício muito legal que o Bradley Cooper tentou promover para os espectadores desse filme. E eu acho que tudo que, assim, falando agora num quesito mais técnico, eu acho que o Bradley Cooper, ele conseguiu fazer esses exercícios, muitas vezes de uma maneira que pode se soar muito, entre aspas, artístico, mas ao mesmo tempo muito complicado. Sabe, tipo, as transições de telas, assim, uma coisa que achei muito legal foi o fato de fazer essa transição de telas, de essa passagem no tempo, e essa passagem no tempo, ironicamente, sempre ser nos palcos, onde o Leonard, ele conseguia se encontrar e ser ele mesmo, e se comunicar que amava as pessoas através da música, né? O que era muito legal e igual eu falei, muito artístico.
muito, entre aspas, tendência. Mas ao mesmo tempo, esse filme, eu, pelo menos particularmente, se você não entende em que época aquilo se passava ou deixava de se passar, eu acho que o filme poderia promover muitas vezes uma ambientação de qual ano se passava, qual era o real momento da vida do Bernstein, sabe? Não só do Bernstein, mas do casal em si. Porque muitas vezes não deixava claro se aquele casal estava junto, se não estava separado, quanto tempo o Leonard estava com aquele respectivo amante, ou deixava de estar, sabe? Então muitas vezes essa falta de ambientação dificultou o entendimento daquele determinado filme. E não que isso é necessariamente, um ponto extremamente negativo. Mas o Bradley Cooper poderia facilitar, porque uma coisa que ele conseguiu fazer em Nasce Uma Estrela, ele tentou fazer um Ctrl-C, Ctrl-V nesse. Só que a diferença entre Nasce Uma Estrela e Maestro é que Maestro é baseado numa história real. E ter a famosa ambientação e até a famosa localidade de qual é aquele momento certeiro do casal, poderia facilitar o entendimento do espectador. Coisa que Nasce Uma Estrela, por não ser um filme biográfico e por ter facilmente entendido, ter sido algo menos ousado, já que era o primeiro filme do Bradley Cooper, né, dirigindo, foi se entendido muito mais fácil, ao contrário desse filme. Então por isso que eu falo, tem filmes do Oscar que se auto-se-sabotam. Não na premiação, mas para alcançar um grande público, para atingir a grande massa. Esse filme, ele consegue, muitas vezes, tentar te ajudar, principalmente quando era cenas em preto e branco e logo em seguida se passou para as cenas coloridas. Isso se tornou subjetivo se era a partir dos anos 50, antes dos anos 50 e após os anos 50, ou se o preto e branco mostrava o auge do casal e se o movimento colorido já mostrava a queda do romance do casal. Então eu acho que o Bradley Cooper tentou utilizar o seu máximo repertório neste filme e muitas vezes acertou, se tornou algo esteticamente agradável e para os olhos de quem procura entender o mundo do cinema, foi válido a tentativa, mas muitas vezes dificultava o entendimento daquele movimento e da ambientação que a filmografia buscava atingir naquele respectivo momento. Mas, não é algo, sim, nossa, totalmente ruim. Mano, bem longe disso. Esse filme eu falo que é muito agradável observar como o Bradley Cooper, ele buscou ousar nesse filme. E acho que produtoras, ainda mais a Netflix, que abre uma margem maior para diretores ousar, igual, por exemplo, o David Fincher ousou em Mank, ou até mesmo buscou dar todo o orçamento para o Zack Snyder em Rebel Moon, e até mesmo agora deu ao Bradley Cooper margem para poder ser ele mesmo. Eu valorizo isso. Eu acho isso muito legal, como a Netflix ela abre margem para grandes, entre aspas, para grandes ou até mesmo para quem almeja alcançar o seu lugar ao sol, para grandes filmes e filmes populares também. E o Bradley Cooper, ele não só também na paleta de cores, como também na transição de cena, mas na fotografia em si num todo. Os campos abertos, nos planos, sequências, sabe? Transições de cenas, principalmente quando tava preto e branco no primeiro ato do filme, aquilo lá foi um deleite. Mas os planos sequências, sabe? Você observar nos diálogos, o sentimento do personagem em si. Eu vou pegar duas cenas. Duas cenas totalmente maravilhosas. Uma da atuação, mas uma também do roteiro. Por exemplo, a cena em que o Bradley Cooper, ele toca numa igreja e ele, todo empolgado, cantando, orquestrando a sua orquestra, né, nesse naipe. Cara, aquele plano sequência, mostrar a dedicação e mostrar, aquela paixão de um personagem que já estava entrando em completo ostracismo no seu casamento, mas toda vez que pisava no palco se encontrava, aquela cena é um deleite.
E aquela cena mostrava real o que era o Leonard Bernstein, sabe? Aquele Leonard que é tipo, que muitas pessoas só viram na cena pós-créditos, em imagens reais, entender o que era aquela figura tão importante para aquele movimento, para a música estadunidense, né? Então esse foi uma cena muito importante do plano sequência, e também uma outra cena que também foi deleite, tanto no plano sequência, mas agora em parte do roteiro, foi a cena que a Felícia, ela simplesmente desabafa. Ela tá comendo com a filha dela e com a ex-cunhada, no caso a Jamie e a Shirley, respectivamente, falando o quanto ela sente, ela já está separada. A gente, tipo, eu, pelo menos no meu caso, eu só identifiquei que ela estava separada devido a esse diálogo. Igual eu falei, faltou a tal ambientação ali, mas o diálogo foi tão poderoso. Ela falando que ela ama aquele homem, que ela sente saudades dele, que ela sabe o quanto ele é importante na vida, importante na vida dela, e quanto ela é importante na vida dele, em todos os quesitos, igual eu falei no começo, no quesito de ele conseguir se concentrar, ele conseguir se manter na família. Foi tudo muito lindo, sabe? Esse diálogo, quanto ela sente saudades disso, e quando eles finalmente se reencontraram, quando ele finalmente se apresentou, foi chorar pra ela, e logo em seguida veio a notícia de que ela estava com câncer. Cara, eu falo pra você, velho, esse filme, as nuances desse filme, tipo assim, não é um filme fácil de se entender, mas ao mesmo tempo é um filme que ele é perfeito nas nuances, ele é perfeito em muitos quesitos. É um filme que não vai impressionar todo mundo, mas é um filme que, se você assistir direitinho, cara, é incrível, é um filme muito lindo. E não só lindo pela trilha sonora, pelo roteiro, também pelos planos sequências, e também pela direção, é lindo também na sua essência. Afinal, o filme começa e vai se progredindo, mostrou o quanto a personagem da Felícia era um alicerce, era uma ferramenta fundamental para a vida do Leonard, quanto ela, entre aspas, cuidou dele, e ao mesmo tempo não só dele, mas da família em si no geral, né? E isso, mesmo ele errando, ele não dando prioridade pro casamento, ele sendo uma figura 100% livre e correndo riscos por, entre aspas, amar demais, isso foi... O final do filme foi tão simbólico no sentido de, tipo, o que a Felícia tanto procurou, que no caso faltou nos anos de casamento dela, que era esse amor, essa exclusividade, tanto pra ela quanto pra família dela, foi só encontrado no final da sua vida, um pouco antes dela falecer devido ao câncer. Então, mano, aquela cena, aquele conjunto de cenas foi tão lindo, cara, que foi simplesmente só no final da vida que finalmente o Leonard conseguiu valorizar quem estava realmente do seu lado. E não porque ele era uma pessoa ruim, mas sim porque a figura que mantinha todo esse alicerce junto estava se desconfigurando. E quando ele finalmente viu que aquela peça tão fundamental estava se fragilizando e estava pra ir embora, prestes a ir embora, ele esteve lá, não só por ela, mas pela família dela, e ela finalmente pôde estar, entre aspas, pôde alcançar nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos na Terra, o que ela sempre procurou no Leonard, a tal da sua exclusividade, esse amor único. Esse amar demais não foi só para amantes e só para a música, mas finalmente foi para ela e para a família. O que eu achei muito legal, achei uma coisa muito bonita. E sério, é um filme muito bonito, é um filme muito incrível. O Bradley Cooper, ele é é o segundo filme dele, se eu não me engano. E, cara, ele tem um repertório muito bom. E espero ver mais dele dirigindo, vendo mais ele mostrar o seu repertório cinematográfico, não só na atuação, mas também na direção, produção e entre outros. E, cara, igual eu falei, esse filme ele é muito lindo nas atuações, por mais que tenha os seus problemas. Mas, entretanto, da dúvida, ele também é muito bonito nas atuações também, né?
É incrível nos detalhes técnicos, mas e na direção, mas na adaptação também ele não deixa a desejar. Cara, eu vou pegar 3 atores, assim, vamos por ordem, assim, da sua devida importância. A Maya Hawke, nossa, a Maya Hawke, ela tá finalmente... Não finalmente, porque ela é uma figura cada vez tá mais presente nos filmes modernos, né? Stranger Things, Justiceira, Asteroid City, sabe? Vai estar dublando divertidamente. Então, a filha do Ethan Hawke, a Maya Hawke, a participação dela foi tão importante e eu acho que não teria uma outra atriz para estar naquele momento. Aquele personagem que, tipo, sabe do que o pai aprontava, mas se negava a acreditar, sabe? Tipo, a primogênita que tinha uma tarefa árdua com a mãe de, tipo, tentar entender qual era o tamanho das ações do pai dela, sabe? A Maya Hawke, ela conseguiu, tipo, por mais que seja num curto espaço de tempo, ela conseguiu trazer essa presença de filha mais velha para a sua personagem, traz essa presença de uma personagem que busca, que nega as aparências, entende? Que busca negar o que real está acontecendo. E isso é muito, tipo, somente atrizes muito boas conseguiriam fazer isso numa versatilidade tão boa. E a Maya Hawke, ela tem repertório, né? Ela herdou tanto o talento do pai, quanto também da mãe, Uma Thurman também. Não vai ter jeito, né? Tipo, ela nasceu com um olho, nasceu com um dom, não tem jeito. E também, cara, vou falar assim do Bradley Cooper. Vou deixar a Carey Mulligan no final, porque o Bradley Cooper, ele ficou 6 horas, todo dia, 6 horas pra fazer a maquiagem, que também foi muito boa, inclusive. Mas, cara, tanto a maquiagem quanto o figurino. Mas a atuação dele, cada vez mais poderosa, igual eu falo, ele é um ator que vem escolhendo trabalhos incríveis. Pô, pra quem não dá pra se lembrar dele no começo de 2010, em No Se Beber Não Case, Sem Limites, sabe? Ele é um ator que é muito bom, Pô, e a gente não descobriu isso somente em Nasce Uma Estrela, mas o lado bom da vida, Sniper Americano. Ele tem um repertório muito poderoso e não tem um outro ator melhor para fazer o Leonard Bernstein do que o Bradley Cooper, porque o Bradley Cooper não só apenas foi brilhante na condução do filme, mas também na performance dele, sabe? E ele conseguiu transitar, cara, nossa, sabe? No momento é aquele personagem alegre, ingênuo, e ao mesmo tempo aquele personagem inseguro que buscava esconder essas inseguranças, e o verdadeiro Bernstein do mundo em si, com medo de isso atingir a sua família, sabe? Mano, isso é muito poderoso, isso é muito incrível, e somente um ator tão magnífico como Bradley Cooper conseguiria atuar com um tamanho e repertório gigantesco, sabe? Então, de verdade, Bradley Cooper, ele é poderosíssimo demais, e a sua performance de Leonard Bernstein foi incrível mesmo. Mas, cara, eu paguei um pau pra Carey Mulligan. Eu tenho minhas rusgas com ela, mas é tipo, não minhas rusgas tipo em termos de performance, não, claro que não. Tenho minhas rusgas com ela devido ao que ela fez em Great Gatsby, porque a personagem dela me irritou profundamente. A Daisy, aquela desgraçada, mas ela é uma excelente. O que ela fez, não só nesse filme, mas em Drive, e principalmente em Bela Vingança, que ela se ela não me engano, ela recebeu a indicação de Oscar de melhor atriz. Cara, cinema. Pô, ela é uma atriz fudida, sabe? E, mano, o repertório dela é gigantesco. Não tem como, mano. Ela sabe, tipo, conduz. Ela e o Bradley Cooper na cena é o yin e o yang, sabe? Mas ela consegue se destacar mais porque o filme, igual eu falei, o filme ele transita, ele é uma história de amor, e que por mais que busque retratar a vida do Bernstein, ele... A personagem da Felícia, ela é figura importante na condução
do enredo desse filme, sabe? Não só para o personagem, mas também entender o que ela se passava, o sentimento dela e principalmente a versatilidade da Carey Mulligan. Mano, nossa, e ver ela, tipo, a felicidade dela, a esperança dela se deteriorando do começo até o finalzinho do segundo ato, sabe? Dela perdendo as esperanças do amor. Ela tipo, tem que falar, ai, tive que buscar do pretendente, tô feliz, mas depois ela mesmo, tipo, a atuação e os diálogos demonstrando que ela não queria estar passando por isso, que ela sempre vai amar o Leonard, que o Leonard é o amor da vida dela e que ela entende o quanto ela é importante na vida dele. Cara, é cinema puro, cinema raiz, a atuação da Carey Mulligan. E acho de verdade que eu pelo menos particularmente, até o momento não saiu a lista dos indicados ao Oscar. Mas eu acho que a Carey Mulligan merece muito uma indicação, tá? Pelo menos uma indicação. Vencer é um termo difícil, mas uma indicação pra ela cabe. Tanto pra ela quanto pro Bradley Cooper. Mas se fosse pra escolher somente uma indicação, eu acho que a da Carey Mulligan foi, sério, foi incrível, incrível, incrível mesmo. E cara, agora, né, pra dar a nota, Maestro é um filme muito bonito. É um filme que tem bastante camadas que muitas vezes dificulta o espectador de entender. Poderia ter sido algo mais facilmente trabalhado, com mais coisas para favorecer o entendimento do espectador em si, mas é um filme bonito, é um filme com cara de Oscar, é um filme que, se você tira o tempo para você buscar entender todas as nuances, você valorizar não só a história em si, mas as atuações, os efeitos especiais, os efeitos técnicos e tudo mais, e principalmente a direção, você vai sair satisfeito e vai torcer bastante para ele, pelo menos abocanhar algumas indicações ou até mesmo ter o reconhecimento que merece. Então, Maestro, nota 8. E é isso, minha rapaziada, eu agradeço a audiência de vocês. Se você gostou, deixa aquele likezinho. Se você não gostou, você fala, pô, mas como assim? Sabe, é só você chegar nos comentários e falar o seu ponto de vista, sem hate na internet, afinal não seja tão idiota para fazer isso. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos disponíveis no Twitter, no Thread, no TikTok e no Instagram. E que você nos ouça não só no YouTube, deixando já o seu joinha e se inscrevendo no canal, mas também nos ouvindo em outras plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Google Podcast. Eu agradeço a audiência de vocês, até a próxima e tchau!